do que essa sensação, né, de sentir ansiosa, tá? Então, gente, isso é bem importante eu trazer aqui para vocês. Por quê? Porque um dos maiores bloqueios das pessoas, o que trava ela na vida, para se expor, para falar, principalmente nas interações sociais, é não saber lidar com a ansiedade. É aquele julgamento, aquele perfeccionismo que ativa quando a pessoa sente uma ansiedade. Ou seja, eu quero falar de forma perfeita, eu não quero ficar nervoso, e se eu ficar nervoso, e se eu tremer, barari, barará, e tudo isso faz com que a pessoa trava, certo? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Que sim, estou um pouco ansiosa, já sou professora de pós-graduação, falo em público, atendo diariamente, mas hoje, como esse é um evento diferente, público diferente, fiquei empolgado, isso é absolutamente normal, tá? E como que a gente lida com isso? Aceitando, ficando à vontade, conectando com o próprio corpo, e é isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, quero que vocês comentem aqui, se vocês estão me ouvindo, tá ok? Quero testar, ver se esse chat está funcionando. Alguém pode dizer oi aqui? Gente, vamos participar, tá? Vamos participar. Simone, tá aqui comigo? Comenta aqui no chat. Só para eu testar. A Lisiane. Ah, tá ok. Que bom, Matheus. Obrigada, tá ok. Então, vamos seguindo. Gente, como os fones vão estar desativados, aqui o chat vai ser a minha referência, tá? Então, se vocês tiverem pergunta, estão gostando, ok? Quando eu perguntar, tá entendendo? Vocês, ok, conversem aqui comigo no chat. Tudo certo? Então, vamos seguir, gente. Dito isso, né, já fiz a minha revelação de que sim, estou ansiosa e como a gente nomeia a ansiedade, como a gente acolhe ela, faz toda a diferença. Ela não é um empecilho, eu posso senti-la e posso estar aqui comunicando, falando livremente, com presença e com verdade. Já fica aí para vocês o primeiro grande insight dessa aula. Você não precisa ficar sem ansiedade para você viver, para você fazer as suas coisas. Você pode aceitá-la normalmente e ela não ser um empecilho na sua vida. Tá? Então, vamos seguir, gente. Nosso workshop Liberdade Interna, ele vai trazer para vocês os 3 grandes passos que a gente utiliza para vencer a ansiedade social e o medo de falar em público. E eu verdadeiramente acredito que o quê? Que para a gente poder se comunicar com confiança, é preciso destravar os padrões emocionais. Porque o que eu acredito? Que não é do nada que a gente sente ansiedade, que não é do nada. Existem padrões emocionais, muitas das vezes inconscientes, que é eles que travam a nossa confiança. Então, hoje aqui, eu vou explicar para você esses 2 padrões emocionais e como a gente vai resolver eles, né, na prática para você poder avançar, certo? Então, vamos seguindo aqui com a nossa aula. Então, o objetivo hoje é aqui. Qual que vai ser o nosso objetivo, gente? Eu vou ensinar vocês como que é o ciclo para sair da ansiedade social, desse medo de se expor, do medo de falar em público, e para que você consiga se expor de uma forma mais confiante. Não perfeita, mas sim de uma forma mais leve e confiante, tá? Então, eu vou explicar os 3 passos para vocês, e no final eu vou apresentar também o meu trabalho, como que eu faço isso no meu método terapêutico. Certo? Então, vocês fiquem à vontade para conversando, e eu tenho certeza, tá? Se você tem alguma dessas dificuldades aqui, ansiedade social, medo de se expor, medo de falar em público, e não sabe de onde vem esse negócio, hoje eu tenho certeza que você vai entender de onde vem e qual é o caminho mais efetivo para resolver, certo? Quero que vocês comentem aqui como que está a expectativa para descobrir esse passo, para aplicar esses passos na vida de vocês. Comenta aqui no chat que eu quero saber como estão vocês para a nossa aula. Tá? E primeiro, gente, as crenças que são muito comuns, né? Antes de eu falar os passos, eu quero dizer para vocês o que é mais comum. Né? Tá ansioso, isso aí, muito bom. E não tem problema nenhum, tá, gente? A ansiedade é algo normal, é uma reação natural do nosso corpo, vocês vão entender. Então,
A primeira crença que as pessoas chegam no consultório é: Elaine, eu sou tímida, eu sou estranha, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Gente, primeiro, que normalmente o que a gente acha que é timidez, na verdade é um quadro de ansiedade social. Mas não importa, mesmo que você queira achar que é só timidez, você não é assim. Você está assim. Por que que você está assim? Porque você desenvolveu um conjunto de padrões para se defender de uma dor. E normalmente a timidez, a ansiedade social, o medo de se expor é uma adaptação da nossa mente, tá? Para se proteger do medo de ser julgado, ser criticado e ser rejeitado. Ponto final. É isso, tá? Então, primeira coisa, essa crença de que eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Olha só, meu amigo, você está assim porque você está se protegendo de uma dor. Então, não é só característica da sua personalidade, é um padrão emocional que você desenvolveu e a gente pode reeducá-los. Segundo, isso vai passar com o tempo. Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas com mais de 40 anos chegam para mim dizendo que não conseguiram fazer faculdade, que sofriam desde da pré-escola, com essa dificuldade de se expor, que eram crianças muito tímidas, muito medrosas, e que isso não foi passando. Muita gente vai se identificar. Perderam oportunidades, não conseguiram se evoluir, né, profissionalmente. Tem pessoas, gente, que não conseguiu nem arrumar, tipo, uma namorada. Parece brincadeira, mas assim, a dor é tão grande e não tem nada de errado com a pessoa. Tudo isso, para ela se proteger, ela tem tanto medo da interação, tem tanto medo da exposição, medo de ser julgado, de ser criticado, que ela se priva na vida. Então, ela perde a oportunidade de evoluir profissionalmente, de se relacionar na carreira, enfim. Por isso é chamado de transtorno de perdas de oportunidades. E raramente a pessoa, num grau desse, consegue ter evolução. Ao contrário, o ciclo é, quanto mais ela sofre se expondo, mais ela vai fortalecendo a crença, né, de que tem algo de errado com ela. Então, não, tá? Isso não vai passar com o tempo. E quanto mais rápido você tratar, mais tempo de vida com leveza você vai ter. Certo? A terceira crença, pessoas que já identificaram, Elaine, eu já tentei de tudo, já fiz curso de oratória, mas nada funcionou. Então, preciso te dizer, você não tentou de tudo, porque se você tivesse tentado a reeducação emocional, você teria visto uma melhora, tá? Então, o que você tentou, provavelmente foi tentar mudar na força, tentar fazer diferente, pensar diferente, mas perceba, como eu disse, existe um padrão de dor que fez com que você se desenvolvesse assim. Então, enquanto você não tratar esse padrão de dor, essa resposta, esse modelo que você se posiciona na vida, ele vai continuar atuando. Então, você deve ter tentado quebrar isso aqui, que são as suas defesas, os sintomas, mas não tratou a raiz emocional. Então, sinto muito te dizer, você não tratou tudo, mas tem uma boa notícia, né? Existe uma forma de resolver isso de uma forma mais profunda. Certo? Então, essas são as crenças mais comuns. Quem aí tem alguma dessas crenças? Quem aí se identificou com alguma dessas crenças que eu disse? Eu, né? Gente, eu tô aqui tomando um composto aqui com vitamina C também. Isso, pois é. Então, já vamos entendendo aí, gente, que essa mentalidade aí, essas crenças, elas podem ser quebradas. Vamos seguindo, que hoje aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Mas antes, eu vou trazer a história da Juliana. Gente, a Juliana, não é o nome dela, tá? Não é a foto dela, mas é uma paciente minha. E eu vou descrever o quadro dela, porque, assim, essa é a personificação, por exemplo, do público que eu atendo, tá? Então, a Juliana era brilhante, tá? Ela é engenheira florestal. Ela tem doutorado, gente. Olha só o nível, doutorado. Mas ela se sentia burra. Era essa a palavra que ela usava para ela, tá? E ela tinha tanto medo de errar, de se expor, ela era gerente. Gerente, na verdade, é um outro nome que falava lá na empresa dela, mas é como se fosse uma gerente. Ela é líder de uma equipe, ela era muito boa.
Só que quando ela tinha que conduzir reuniões, ou quando ela tinha que, por exemplo, representar a empresa com outras companhias, sabe o que ela fazia? Ela pedia para alguns subordinados dela, vai lá para mim. Ou seja, ela gerenciava o grande projeto, ela era a cabeça, mas ela tinha medo de errar, ela tinha medo de não ser boa o suficiente ao falar, ao se comunicar. Veja só isso. Por quê? Porque ela acreditava, desde criança, que ela não era muito habilidosa para falar, que ela ia ficar nervosa, que ninguém ia entender ela. Gente, uma mulher extremamente inteligente, comunicava muito bem, mas ela ficava tão nervosa por conta desses padrões, desse perfeccionismo que ela acreditava, que ela fugia. Desde criança, ela fugia das situações, sabe? Ela não queria se expor, ela não queria apresentar trabalho, tudo isso por medo de errar. E o que acontece? Quando a Juliana me procurou, ela estava num quadro, assim, de muito sofrimento, porque isso, ela tinha até pensado de abandonar o cargo dela, gente, vê se pode. Por quê? Porque ela acreditava que aquilo não era para ela, que ela era uma farsa, que ela não era boa o suficiente, que ela era incapaz. E por mais que ela tivesse todas essas habilidades internamente, e por isso o nome workshop Liberdade Interna, ela não conseguia se sentir capaz. Então, tudo isso foi acontecendo de uma forma que ela estava adoecendo, foi quando ela me procurou. Então, quando ela procurou, a gente identificou, né, no caso dela, que não era de agora, ela tinha esse padrão de autocobrança, de perfeccionismo e de se sentir incapaz há muito tempo. Só que ela ia fugindo. Ela evitava a exposição, evitava os relacionamentos. Quando ela saía, às vezes, para interagir, ela precisava beber muito. Olha só, porque ela não confiava em ser quem ela era naturalmente. Porque dentro dela existia uma crença, um padrão de quem eu sou naturalmente, eu não sou boa o suficiente. Isso vinha desde a infância. Tá? Comenta aqui se vocês estão entendendo o caso da Juliana e quem está se identificando um pouco com ela. Então, gente, isso é mais comum que imagina. E perceba, a Juliana, ela não tinha falta de habilidade. Imagine só, uma mulher que tem doutorado e ela queria me convencer que ela não era boa o suficiente, que ela não sabia daquilo. Gente, como assim? Ela tinha aquele cargo, ela foi escolhida pela competência dela. Então, por mais que tivesse os fatos, a realidade, internamente ela não conseguia sentir. E quando ela ia falar perto dos outros, sabe como que ela sentia? Uma incapaz. É como se fosse assim, ai meu Deus, e se eu não falar isso certo, as pessoas vão me julgar, vão me criticar. E ela ficava nesse padrão mental de julgamento, de dor, que quando ela via, ela começava a tremer. Tá? Ela começava a tremer e começava até a gaguejar. Mas por que ela gaguejava? Não é porque ela não sabia o conteúdo, é porque ela ficava nesse padrão emocional de cobrança, o medo de errar, de falhar, e daí ela ficava ansiosa. Era isso que acontecia, tá? Mas, quando ela chegou até para mim, a gente avaliou o caso dela e nós aplicamos os 3 passos. E eu vou explicar para vocês os passos que a gente aplica em casos assim. Tá? Então, o método que a gente aplicou com ela, até depois eu tenho o depoimento dela, tá? A gente seguiu os 3 passos e no tratamento dela, a gente fez uma evolução muito bonita em 3 meses, tá? E o que fez essa pessoa sair desse quadro assim? Gente, antes eu tinha que contar que ela já tinha feito curso de oratória, tá? E perceba, não ajudou em nada. Não porque o curso não era bom, é porque o problema dela não era comunicação, o problema dela era uma segurança interna, era um autocrítico, a mente dela julgava tanto ela ficava tanto presa naqueles pensamentos, naquela cobrança, que ela não conseguia nem dormir, sabe? No dia anterior que ela tinha uma simples reunião. Olha para vocês verem, tem lógico um negócio desse? Não tem. Mas para ela, na cabeça dela, por conta dos padrões emocionais que ela carregava, isso tudo virava um inferno mental, certo? Então, a primeira coisa que a gente fez, seguindo esses passos, foi a psicoeducação, tá? Ah, também me identifico muito, pois é. Converso com qualquer pessoa. O que acontece, gente? Algumas pessoas não têm dificuldade na hora de se expressar, às vezes, em relacionamentos sociais, mas quando vai para um contexto mais profissional,
E aí, às vezes, nessa área onde ele foi mais cobrado, foi mais exigido, ou ele mais se cobra, então é ali que ativa a insegurança, é ali que os padrões emocionais começam a agir, tá? Então, é comum que a pessoa seja muito habilidosa em várias outras áreas, mas quando é para se expressar em público, existe um bloqueio emocional específico ali, tá? O primeiro passo, anotem aí o primeiro passo, tá? Que eu já vou fazer com vocês o primeiro passo aqui. Psicoeducação. Elaine, o que que é psicoeducação? É você entender, fazer uma educação psicológica. É você entender o seu funcionamento, tá? Então, psicoeducação, tá até escrito errado ali, precisa fazer um ajustezinho. Então, você precisa entender, meu amigo, o que que acontece com você. Quais são, eu não consigo socializar, mas na hora de falar, isso. Por quê? O que que acontece, gente? Porque o gatilho, às vezes, não é em relacionamentos sociais, é a figura de autoridade que desencadeia em você uma questão emocional, uma sensação de inferioridade, sabe? Então, e quando você começa, e é normal, gente, imagina, eu vou falar com o meu chefe no superior, é normal ter uma ansiedade natural. Mas quando isso ativa as minhas feridas lá da infância, uma ansiedade que é para ser natural, normal, tá? Por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Ficar 100% à vontade diante de um chefe não estava de certo. Por quê? Porque é uma figura de autoridade, enfim, você sabe que ele está avaliando você. Então, ele não é seu brother. Não, é claro que você vai ter que ter uma postura, você quer falar bonito. Na verdade, quem que não é que quer mostrar uma postura de um bom funcionário, de quem é inteligente, que sabe perto do chefe? Comenta aqui. Todo mundo quer, né? Mas é diferente eu querer manter um bom posicionamento daquela sensação assustadora de que meu chefe está me julgando, que eu não sou bom o suficiente, aquela coisa que desencadeia essa reação anormal de ansiedade. Então, vamos entender o ciclo. Eu gosto sempre de um exemplo, tá? Aqui eu vou trazer ansiedade e medo como sinônimo, tá? Mas a ansiedade, ela é uma resposta emocional que aparece no corpo e na mente diante de gatilhos que não são reais, tá? O medo já é quando tem um perigo real. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que é um exemplo que eu sempre dou, quem já consultou comigo, é um exemplo que eu gosto, enfim, mas lá vai ele de novo. Que chega aqui, um assaltante aponta uma arma para minha cabeça. Quando acontece isso, gente, existe um perigo. Mesmo, ou a minha mente interpreta que tem um perigo. Mesmo que depois eu perceba que a arma é de brinquedo, que não é real, a minha mente já acreditou que tem um perigo. Quando tem uma situação de perigo, o que que acontece? O meu sistema nervoso, ele é ativado, meu sistema nervoso autônomo, e eu não tenho controle. Anota aí para mim. Eu não tenho controle diante do perigo. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Gente, a gente não tem controle. Isso é real. O nosso sistema nervoso autônomo, ele ativa. E o que que acontece quando ele ativa? Sabe aquele circuitico que dá? Tem gente que começa a tremer, tem gente que fica estranho, o coração acelera, tem gente que fica com o rosto assim, tem gente que começa a tremer, tem gente que fica vermelho, o rubor facial é uma resposta que o nosso corpo dá diante de uma situação de perigo. Tem gente que dá ânsia de vômito, tem gente que dá dor de barriga, tá? Então, a gente que sente um aperto no peito. Tudo isso é resposta emocional de ansiedade, de sintomas físicos. E eu quero que vocês comentem aqui quais são os sintomas que vocês identificam. Porque para cada pessoa, gente, ela se manifesta de uma forma. Tem, por exemplo, gente que treme a mão. Tem gente que começa a suar. A sudorese, o rubor, pois é. O que que acontece? Sabe por que que o rubor, ele é um dos sintomas mais difíceis? Porque o problema não é você ter o sintoma. Sabe qual que é o problema, meu amigo? É isso aparecer na frente dos outros. E quando isso aparece, é como se ficasse um carimbo assim, nossa, eu passei vergonha. Poxa, eu mostrei
Ou quando as pessoas comentam, é pior ainda. Nossa, eu mostrei um sintoma de ansiedade. O coração acelerado, o pensamento fica fora de ordem. E fica mesmo, gente. Por quê? Porque ativa um gatilho que tem perigo. Não é para você ficar pensando positivo. A tua mente começa a ficar toda desgovernada. E sabe o branco? Por que ele acontece? Porque a tua mente a mente dá um comando. Tem gente que fala rápido, tem gente que nem lembra o nome, tem gente que trava. Porque a mente dá um comando assim, ó. Tem perigo aí. Elaine, não é para você ficar conversando, não é para você pensar. Se você ficar pensando aí, de bobeira, vai vir uma fera, vai te atacar. Então, corre, não pense. Então, é por isso que acaba acontecendo branco, acontecendo tremor, acontecendo todo aquele mal-estar. Estão conseguindo entender, gente? Comenta aqui para mim que vocês tá fazendo sentido. Estão conseguindo entender o que acontece? E perceba o seguinte, quanto mais a gente tenta controlar esse negócio, eu fico assim, ai meu Deus, eu não quero ficar vermelha. Jesus, eu comecei a suar. E agora? Quanto mais eu começo a me preocupar com isso, mais o meu corpo fica assustado e mais acaba reproduzindo aquilo, tá? Então, não temos controle. É isso mesmo, né, Jardine? Qual que é um outro ponto, tá? Que eu vou dizer para vocês. O problema não é ter o sintoma, é a associação que você faz do sintoma. Por exemplo, o rubor facial, ele é muito associado, né, a como um carimbo de vergonha. Então, na nossa sociedade, a pessoa acredita, se eu ficar vermelho, nossa, eu tô mostrando uma fraqueza. E, gente, isso a pessoa começa a acreditar e ficar paralisada nisso. Por exemplo, não sei se vocês já viram, tem aquele pessoal que gosta de malhar, e eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, tá? Mas, assim, sabe que começa para dilatar a veia, aqueles bombadão, assim, fortão, e coloca o negócio para dilatar a veia? Quem que já viu isso? Quem que já viu isso sabe o nome disso? É uma coisa que fica muito visível, né? Comenta aqui, alguém me ajuda aí. Quem que já viu isso? É uma substância, tá? Principalmente os homens colocam no braço, assim, para que a veia fique dilatada. Como há uma associação que isso é bonito, né? É como se fosse assim, isso é bonito, é um símbolo de força. As pessoas fazem isso para chamar atenção. Eu, por exemplo, não acho bonito. Mas existe um consenso de que é um sinônimo de força, de malhadão, enfim. Então, há uma associação de que isso é um símbolo de força, certo? O rubor facial, não tem nada de errado você ter rubor facial. Mas a questão é que isso ativa seus medos, suas vergonhas, as coisas que você vem carregando desde a infância. Então, para você, ficar vermelho é como se fosse reviver as dores, a humilhação, é como se fosse um carimbo. Realmente tem algo de errado comigo. Eu sou inferior, eu sou estranho, e eu não tenho controle da ansiedade. Todo mundo vai ver que eu tô vermelho e vai rir de mim e me ridicularizar. Estão conseguindo entender as associações que tem aí? Então, gente, esse primeiro passo é um passo muito importante. É vocês entenderem o que é essa reação que acontece, o que é a ansiedade. E por que ela acaba sendo disparada em situações de exposição. A ansiedade que aparece em situações de interação, de exposição, é a ansiedade social, por isso que a gente chama ansiedade social. Porque, por exemplo, talvez você não tenha problema em conversar com o teu irmão em casa, mas se você tem que falar o mesmo assunto lá na frente, lá na tua empresa, você já trava. Então, não é um problema de comunicação, é um medo, uma ansiedade na interação social, certo? Que é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Até mesmo conversas informais. Então, tem casos onde a pessoa tem tanto medo da exposição, tem tantas questões emocionais, que isso acaba expandindo para mais áreas na vida. Então, aqui de novo, né? É uma resposta natural ao perigo,
tá? O nosso sistema nervoso é autônomo, a gente não tem controle, e nós precisamos entender os gatilhos para desativar. Existem os gatilhos internos e os gatilhos externos. A ansiedade social é quando, até com o irmão, eita, Guilherme, aí já tá um quadro mais generalizado. Gente, perceba que a ansiedade social, ou fobia social, é quando a mente associou que falar com outras pessoas, se expor, interagir, conversar, chegar numa menina, conversar com um desconhecido, falar numa reunião, tudo isso que envolve exposição é como se fosse um perigo real. Então, a mente interpreta que é muito perigoso, é muito doloroso se expor, interagir socialmente. Tá? Então, por isso fica um quadro de ansiedade social. E aí, tem 2 pontos, tá? Que a gente vai seguindo da psicoeducação. Por quê? Essa associação que a pessoa vai tendo, ela vai tendo camadas, sabe? Não é do nada que ela começa a acreditar que se expor é perigoso, que as pessoas vão julgar ela, que as pessoas vão criticar ela. Mas antes de prosseguir de explicar os padrões emocionais, eu queria voltar aqui e saber se até agora está ficando claro, gente. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu os sintomas da ansiedade, por que ela acontece, por que a gente não tem controle? Porque a gente pergunta assim, Elaine, eu não sei porque eu fico tremendo. Não sei de onde vem esse mal-estar, não sei porque dá um branco. Dá um branco porque você está com medo. Seu sistema nervoso autônomo foi ativado. Se não entenderem, perguntam, tá, gente? E a gente vai prosseguir. E esses 2 padrões. Esse é um segundo ponto. Fica aqui comigo, tá? Se você tem algum desses sintomas desse quadro de ansiedade social, você precisa entender esses 2 padrões emocionais, tá? E por que eu digo isso? Primeiro, entender lá o que é ansiedade, como ela manifesta no corpo, o que acontece, por que vem o rubor, que foi o primeiro passo. E agora, seguindo na psicoeducação, entender os padrões emocionais que estão por detrás, tá? Entender de onde que vem essa timidez, esse medo de falar em público, entender tudo isso para que você possa fazer uma reeducação emocional precisa. Existem muitos pacientes que vêm comigo e falaram assim, Elaine, eu já fiz terapia há tanto tempo, eu já fiz até hipnoterapia. Gente, mas mesmo que tenha feito hipnoterapia, se não tratou os 2 padrões emocionais que estão por detrás desse quadro de ansiedade, de medo de se expor, a pessoa vai continuar com isso. Então, é muito importante esse passo de compreender a dinâmica da ansiedade social, tá? Então, de novo, a ansiedade social, ela só é uma forma de defesa. Eu fico ansioso diante de situações sociais. Por quê? Porque a minha mente aprendeu que tinha perigo ali. Então, para que eu pare de ter essa ansiedade social, eu preciso tratar as raízes, esses perigos que a minha mente acreditou. E o primeiro padrão que vem desde a infância, que é o medo inicial. Esse medo acontece, gente, desde pequenininho, principalmente nas nossas primeiras relações. Então, o que acontece? Às vezes uma criancinha que tinha medo de ser criticada, uma criancinha até super protegida, sabe? Que os pais faziam tudo para ela, não deixavam ela brincar. O que ela começa a acreditar? Eu sou incapaz, eu não dou conta, o mundo é perigoso. Tá? Ou não, os pais que cobravam demais, essa criança cresce aprendendo, nossa, eu não posso errar, nossa, eu não posso falar besteira, nossa, eu nunca faço nada bom. Então, assim, gente, a gente não tá aqui para criticar pai e mãe, tá? A gente tá aqui para entender que relações humanas causam impactos na gente. E são a partir desses impactos que eu vou tendo aprendizados. Esses aprendizados internos fazem com que eu desenvolva comportamentos na minha vida, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o caso da Juliana, tá? Que foi aquela executiva ali, aquela engenheira que eu trouxe para vocês. O caso dela, ela era extremamente perfeccionista. Ela cresceu num lar, olha, para você ter uma ideia. O pai e a mãe dela
eram médicos. Então, desde pequenininha, ela foi muito cobrada, tá? Inclusive, eles queriam que ela fizesse medicina, mas ela não passou no vestibular de medicina, e como ela gostava muito dessas questões de plantas, enfim, e ela gostava de exatos, ela acabou indo para engenharia. Mas desde pequenininha, ela cresceu, não era nem tanto que ela era cobrada, mas ela se sentia muito cobrada, porque era tudo muito correto, tinha que estudar muito, os pais dela davam tudo do bom, do melhor para ela, então ela se sentia na obrigação de ser perfeita, certo? E o que que acontece? A Juliana, ela associou assim, ó, eu só vou ser amada se eu for perfeita. Então, eu não posso errar. Errar, passar vergonha é o fim do mundo para mim. E o que que acontecia? A Juliana, ela era muito cobrada, no sentido assim, você tem que tirar 10. Nossa, não acredito que você fez isso, igual as outras crianças. Nisso ela ia aprendendo. Meu Deus, eu sempre tenho que ser perfeita, eu não posso errar. E nisso ela sempre era a melhor aluna, muito estudiosa, mas o que que acontecia? Para ela não errar, ela fugia das interações, ela morria de vergonha de ficar na frente das outras crianças e falar besteira. Então, ela cresceu uma pessoa muito tímida. O que que é tímida? Esse padrão de esquiva, porque eu não posso me expor, não posso falar besteira. Quando ela ia apresentar trabalho lá na frente, gente, a menina era mais estudiosa. Ela passava a noite estudando, sabe? E ela chegava lá na hora, ela ficava com tanto medo de errar, que ela acabava dando branco, gaguejava na frente dos outros. E quando acontecia isso, sabe, ela acreditava, nossa, realmente, eu não sou boa o suficiente, errar é uma coisa muito ruim. Então, esse padrão inicial, muitas das vezes, ele vem desde a nossa infância sem que a gente perceba. Então, crianças muito cobradas, super protegidas, que cresceram, sabe, num lar onde via muita insegurança, ela já cresce com essa sensação assim, o mundo é muito perigoso, tá? Então, a partir daí, desse padrão inicial, ela desenvolve uma defesa. É claro, são todas as pessoas que desenvolvem a mesma defesa? Não. Tá? Eu, por exemplo, para lidar com a minha dor, a minha defesa foi o enfrentamento. Tem pessoas que sofrem bullying e a defesa é a esquiva, tá? Esse padrão emocional aqui são sintomas e comportamentos de esquiva. Comente aqui, gente, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão se identificando, estão entendendo. Como eu disse para vocês, é uma aula profunda, é uma aula para entender quais são os passos que tem que aplicar. E para vocês entenderem por que até hoje ainda não conseguiram vencer essas estratégias. E até você que talvez, Elaine, mas eu só tenho medo de falar em público. Pois é. Tem duas questões, tá, Andréia? Perceba que a ansiedade, gente, ela não é só um fator que a gente diz ambiental, ela também tem a carga genética. Então, se eu já sou filha de uma mãe muito ansiosa, eu já venho com esse gene. E se eu tenho uma mãe que tem muito medo de se expor, tanto no comportamento dela, como na fala dela, tipo, ai meu Deus, eu tenho medo que o outro vai pensar, nossa, se a fulana falar isso, não pode sair. Então, eu vou aprendendo também, tá? Então, isso eu vou incorporando e vai caracterizando esse padrão inicial. Certo? É isso mesmo, tá? Mãe muito super protetora, mãe muito medrosa, gente, que tem medo de tudo. O filho cresce, sabe aquela criancinha que vai no primeiro dia de aula, chora, 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 aquela criança medrosa? Por quê? Porque ela se sente incapaz diante do mundo. Então, nisso, essa criança muito medrosa, ela tem medo, que chega a visita em casa, ela vai correndo se esconder. Então, tudo isso são crianças que desde pequenininho, elas se sentem muito incapazes, que é o medo inicial, tá? Então, esse é o primeiro medo. Mesmo que, Elaine, hoje o meu problema é só falar em público. Isso veio disso? Também, tá? O medo de falar em público é uma característica de um tipo de fobia social, tá? Tem no DSM e tudo, tá, gente? Vamos seguindo aqui, tá? Entendemos o padrão inicial e o padrão mantenedor. Esse padrão mantenedor aqui é por dizer assim, o que mantém a pessoa.
eu vou contar o caso da Juliana de novo. A Juliana, ela tinha muito medo de errar, tinha medo de não ser aceita, ela tinha muito medo de passar vergonha, porque na cabeça dela, ela aprendeu que o erro, né, a vulnerabilidade era uma coisa muito feia. Então, por isso ela ficava nervosa quando ela ia se apresentar. Porque, gente, apresentar trabalho na frente dos outros, falar em público, é isso aqui, ó, a maior vulnerabilidade. É você se abrir para o julgamento. É isso mesmo, tá? E se eu carrego muitos medos comigo, muitas desaprovações, quando eu vou fazer isso, eu vou carregada de medo. E o que acontece? Quando eu vou apresentar, seja na escola, ou seja na faculdade, ou vou participar numa dinâmica de grupo, e eu vou com todos esses meus padrões, esses meus medos, quando eu fico nervosa na frente dos outros, e quer ver se eu tenho um sintoma físico muito perceptível, sei lá, eu começo a gaguejar, ou eu travo, ou às vezes as pessoas nem percebem tanto, mas eu sinto uma coisa muito forte dentro de mim, é como se ficasse um carimbo. Pá, fiz feio. Nossa, eu fui apresentar trabalho, foi o fim do mundo. Então, quando acontece isso, de você ter um sintoma de ansiedade na frente dos outros, quando você vai falar em público, você começa a gaguejar, você começa a suar ou ficar vermelho, é como se fosse assim, pá, um carimbo. Realmente eu sou inferior, eu sou incapaz, eu sou estranho. Ou quando alguém fala assim, nossa, você é tímido, nossa, aconteceu alguma coisa, nossa, você tá vermelho. Caramba. Quem já passou por isso? Comenta aí. Quando acontece isso, gente, é como se fosse um fator assim, pá, que coisa horrorosa. Não quero mais passar por isso, né? Sempre. Então, a cada vez que acontece isso, eu tento enfrentar minha ansiedade, mas daí eu lembro, agora eu não tenho mais medo, sabe? Não é mais aquele medo daquela criança, o medo de ser julgada, o medo de não ser perfeita. Eu tenho medo de ter medo, eu tenho medo de ficar ansiosa, eu tenho medo de travar, eu tenho medo de parecer insegura na frente dos outros. E para eu não demonstrar esse medo, o que eu faço? Eu fujo. Eu não levanto a minha mão, eu não vou falar nas reuniões, quando tem o chefe ali, eu me escondo. Então, por quê? Porque eu não quero mostrar essa fraqueza, eu não quero mostrar nenhum sintoma de ansiedade, porque na minha cabeça, demonstrar ansiedade é o fim do mundo. Perceba isso, que essa dificuldade de lidar com as vulnerabilidades, ao invés de se acolher, né, de entender a sua ansiedade, você fica nesse padrão de autocrítica. Aí é que trava de vez, entende? Então, se você não quebrar esse segundo padrão, meu amigo, você vai continuar travado. E esse padrão aqui é isso mesmo. O enfrentamento, ele é importante, tá, Lucas? Mas o que acontece? Quando a gente não cuida disso aqui e não sabe lidar, às vezes fica muito dolorido. Sabe, você vai, parece que fica na carne viva. Então, o enfrentamento, sim, é a melhor opção, mas antes disso, você tem que ir cuidando para que você não faça, tipo, esses enfrentamentos, depois chegue em casa, ai, meu Deus do céu, e fica se criticando, se julgando e se machucando, tá? Então, assim, o segundo padrão é esse aqui, a pessoa não saber lidar com a ansiedade. Conseguiram compreender? Quem é que identificou esse segundo padrão que mantém? É isso aí. E por isso que eu iniciei falando com vocês aqui, gente, eu tô um pouco nervosa, gente, eu tô ansiosa, que é uma ansiedade normal, é algo novo, é até gostosinho, entende? Que bom que a gente fica nessa expectativa de fazer algo novo, é natural. Então a gente pode ensinar para o nosso corpo que tá tudo bem, sabe? Você ter uma expectativa, você sentir algumas sensações. Quanto mais você julga, você critica essas reações, mais isso se torna um pesadelo na sua vida. Conseguiram entender? Por que que brigar com a ansiedade é a pior estratégia? É isso aí, gente. Então já anotem até agora. Na psicoeducação, entender o que é ansiedade, entender os padrões emocionais, o padrão inicial e o padrão mantenedor, tá? Isso aqui que a gente está fazendo é o primeiro passo, a psicoeducação. Se você não entender isso de uma forma profunda, você não vai conseguir avançar para fazer o segundo passo, que é a reeducação emocional desses padrões, certo? Então, aqui, né, tá
o nosso diagrama aqui, ó, o medo inicial, que às vezes é o medo de é o medo de errar, o medo de ser criticado, o medo da criança, né? A criança vai com esse medo, passa por experiências dolorosas, que são situações de críticas, né, de apresentação com nervosismo, isso é muito comum. Daí se instala o segundo medo, que é o medo de ficar ansioso, porque ser ansioso é ser fraco. E aí vem o padrão mantenedor, que é o medo de sentir ansiedade na frente dos outros, a tentativa de controlar, e a hipervigilância. Nossa, e se eu ficar vermelho? Nossa, e se aconteceu isso? Fica uma semana sofrendo antes, né, da experiência por si só. Então, gente, entendendo tudo isso, é para ficar claro como é que você vai resolver os sintomas se você não resolve essa engrenagem toda aqui. É antes e depois, vira um inferno. Por quê? Porque existem esses padrões emocionais todos por detrás. Tá? Podemos seguir, meu povo? Entenderam aí os padrões? Quem identificou os padrões emocionais? Ótimo. Gente, quem até agora aqui aprendeu algo novo que não sabia ainda? Quem está entendendo esse conteúdo? Nossa, Elaine, eu entendi, agora fez sentido. É algo que eu sofria com isso, mas eu não conseguia ter entendido. Quem aqui até agora já conseguiu? Lucas. Legal. Tá, então vamos prosseguir que tem mais coisas ainda, que eu vou passar um exercício para vocês hoje, tá? Por esse workshop, a gente vai para a prática. E continuamos, né? O processo de psicoeducação e clareza, que é o primeiro passo, é isso, entender. No processo terapêutico, a gente faz justamente isso, tá? A gente analisa o caso profundamente, ajuda a pessoa a entender quais são os padrões emocionais dela, a gente passa aulas específicas para ela ir estudando sobre ela. Eu tenho uma plataforma onde eu tenho testes para ela entender o que acontece, entender quais são os sintomas de ansiedade, tudo detalhadamente, porque esse primeiro passo aqui é onde está a resposta. Gente, eu atendo tanta gente que passou a vida toda sofrendo com isso e nunca entendeu. Era o meu jeito. Ah, meu jeito é estranho, não sabia de onde vinha o rubor, não sabia o que acontecia comigo. Então, só de entender isso, gente, já dá um alívio, uma libertação. Por isso, o primeiro passo é a psicoeducação, é a clareza. Certo? Finalizamos, vamos para o segundo passo. O segundo passo é a reeducação emocional profunda. Aqui vocês já entenderam que existem dois padrões. O padrão inicial, o medo da criança, que é uma sensação de não ser aceita do jeito que eu sou, uma sensação de ser insuficiente, e o medo de ficar ansioso, o medo de ter medo na vida adulta. Então, esses padrões, eles ficam de uma forma, um aprendizado emocional muito profundo. E aqui, eu posso até perguntar para a maioria de vocês, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, racionalmente elas sabem disso. Mas existe uma sensação estranha, uma coisa que bate como fosse uma vozinha falando, não, você não dá conta, não, você é como os outros sabem, você não, você é uma criança, né? Então, são esses padrões emocionais, e são esses padrões emocionais que fazem com que a pessoa trave. Conseguir entender isso? E por isso, meu amigo, se você não trabalhar esses padrões emocionais, você vai ficar preso nesse quadro, certo? Muito bem. E como que a gente reeduca isso? Tá. Aqui eu sou suspeita porque, gente, eu trabalho com essa técnica. E para mim, as terapias com hipnose, terapia profunda, é a melhor forma de acessar e conectar esses padrões emocionais. Então, é claro que você tem que fazer uma hipnoterapia direcionada. Você tem que entender que o problema da pessoa não é timidez, não é ansiedade social. São esses padrões, essas raízes emocionais. Então, primeiro você tem que mapear e depois fazer uma reeducação emocional profunda. E a hipnoterapia é quando você fecha os olhos e se permite conectar, sentir. Porque não tem lógica, às vezes, essa sensação que você carrega, mas você sente lá dentro de você. Então, quando você
Permite sentir, a tua mente vai trazendo quais são esses padrões, quais são os conflitos, da onde que vier esse aprendizado, que você não é bom o suficiente, que você não pode errar, esse medo excessivo do julgamento. Sempre aparece, tá? A hipnoterapia é muito certeira nisso, porque quando você conecta com a emoção, a dor que tá ali, a mente vai conduzindo, a mente vai trazendo. E, na prática, né, esse processo é quando o terapeuta, ele vai guiando você por esse caminho. É como se fosse assim, ó, imagine que tem aqui uma goteira, ela tá caindo. A gente não vai tampar só a goteira, a gente vai indo pegar esse cano, o caminho, ver onde que tá quebrado, aonde que tá soltando essa água, tá? Então, a gente vai conduzindo por esse cano, por esse caminho, por esse fio, e encontra ali aonde que tá o problema. É muito legal, é muito transformador, é muito certeiro. E o terceiro momento, gente, depois que a gente faz essa reeducação emocional, de tratar os dois padrões emocionais, voltando aqui, tá? Olha só, não adianta só tratar. Não sei se tem algum terapeuta aqui, mas já tiver, já vai entendendo isso, tá? Não adianta tratar só a ferida emocional, só o padrão inicial. Por quê? Porque existe o padrão que mantém na vida adulta. Mesmo que você trate a dor daquela criança, o adulto passou por muitas situações vexatórias, tem muitas memórias. Ele não sabe lidar com esse sintoma, ele tem muito medo de ficar vermelho na frente dos outros. Então, tem que trabalhar essas memórias, reeducar esse padrão também, tá? Então, se não trabalhar esses dois, você não vai conseguir desbloquear para conseguir ficar mais à vontade na exposição, na interação social. Então, a reeducação emocional profunda desses dois padrões emocionais, e depois que a gente faz isso, é um momento de treinar, de aprender a lidar com você mesmo. É um momento onde eu passo exercícios. Por exemplo, se a vida toda você ficava vermelho e ficava brigando com esse sintoma, ficando mais vermelho ainda, é um momento de você aprender a ficar mais leve com você, a parar de brigar com esse sintoma, porque existem formas de você diminuir esse sintoma. O tremor, a gagueira, o branco, todos esses sintomas físicos que vocês sentem, que nós sentimos diante da ansiedade, existe uma forma de diminuí-los, de amenizá-los. E sabe qual é? Aceitando o que menos quer. Isso mesmo, escreve aí. Aceitação. Quem ouviu, entendeu. E quem quer se libertar de alguns sintomas, escreva aí aceitação, aqui no chat. É isso mesmo, gente, a aceitação. E existe uma forma da gente trabalhar isso, tá? Meus amigos, não é que eu tô falando aqui que é bonitinho, seja, não, ninguém gosta, eu também não gosto, né? Imagina, você acha que eu quero ficar suando na frente do outro? Eu não quero. Mas aceitar é diferente de gostar. Aceitar é aprender a lidar. E existem exercícios, formas específicas, tá? De lidar com esses sintomas. Isso eu não tô tirando da minha cabeça, não, gente. Eu atendo esse público especificamente há mais de 2 anos, tá? Então, até tô aqui com meus livros, tá? Com a metodologia do treinamento comportamental, eu utilizo da terapia comportamental, eu utilizo aqui, ó, a Brené Brown, acho que eu falei certo, a coragem para liderar, então ela é uma grande referência de como lidar com a vulnerabilidade. Então, tudo que eu estou falando aqui, além de a minha experiência validar e ser o que eu vejo de mais efetivo, tem tudo ancorado na literatura. Então, sim, no terceiro momento, aonde a pessoa vai aprender a se aceitar, que eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quem é a pessoa que mais critica e que julga? Sabe quem é a pessoa que mais atrapalha o seu desenvolvimento? É você mesmo. São os seus pensamentos sabotadores. A pessoa mais rígida, você tem muito medo do julgamento do outro. É o seu julgamento, meu amigo. É você que não se aceita. É você que tem raiva de você.
E se você se julga, se acha estranho, como é que você vai imaginar que as pessoas vão te aceitar? Entenda isso? Nunca você vai se sentir à vontade. É claro que a gente pode melhorar, sim, a gente pode melhorar, mas se eu não consigo ficar à vontade comigo, me acolher, se eu não consigo ter compaixão quando eu estou ansioso, como é que eu vou esperar que os outros tenham? É ou não é verdade? Confirma aqui comigo. Quem aqui se identificou como o pior vilão? Ah, agora eu tô aqui, ó. Sabe igual aqueles desenhos, ó. Tcharam! É isso mesmo. Agora você descobre que o pior carrasco, o maior jogador é você mesmo. E aí que vem o ponto. Aceitação é a chave para a libertação. Só que enquanto você não entende, por isso que o primeiro passo, psicoeducação, como é que você vai aceitar algo que você não conhece? Como é que você vai aceitar algo que te dói ainda? Se você olha para a tua história, está cercada de dor. Elaine, eu fui muito julgada, eu fui uma criança muito criticada, eu sofri muito. Eu odeio porque eu fui tímido. Entende? Não, você não consegue. Então, por isso que você tem que passar por esses 2 primeiros passos para depois você conseguir fazer os exercícios, aplicar. Tá? Depois sim, tá, gente? Daí é relativamente fácil. Um treinamento onde você fala, ó, vamos respirar, vamos se portar, faça anotação, acolha. Então, até o curso de oratória, ele fica fácil de você aplicar. Pensar positivo, isso tudo ajuda. Mas depois que você passou para os primeiros passos, depois que você limpou seus lixos emocionais, depois que você entendeu o que acontece com você, aí sim você vai treinar novos comportamentos. Aí você vai aprender a ser a pessoa que se acolhe. Comente aqui quem está entendendo até agora. Quem entendeu esses 3 passos? Certo? Então, isso, vou reforçar com vocês. Escreva aí. Primeiro, psicoeducação. Eu tenho que entender o que é ansiedade, da onde vem essa ansiedade. Segundo passo, eu tenho que entender os padrões emocionais que fazem eu ter esse medo. Porque essa esquiva, essa tensão é uma resposta a medo. Da onde que eu aprendi que eu não posso errar, que eu tenho que ser perfeito e que mostrar uma vulnerabilidade é algo tão perigoso? Da onde que vem tanta vergonha? Então, a gente tem que trabalhar e reeducar. Depois que a gente reeduca, trata essas feridas, limpa esses lixos emocionais, a gente vai para o terceiro momento, que é de treinar a tua mente, de aprender a se acolher, de aprender a se aceitar e se colocar no mundo de uma forma diferente, tá? Então, daí a gente consegue. Porque como eu falo com alguns pacientes meus, inclusive essa Juliana, gente, que é um caso assim, você não tem noção como que essas pessoas são duras. Ela chegava, ela disse, Elaine, eu já me batia no rosto. Olha só para tu ver o nível, tá? A Elaine me batia no rosto quando eu chegava em casa depois de uma reunião que eu não conseguia falar. Olha como ela era cruel com ela. Então, se eu falasse no primeiro momento que vamos trabalhar para você se aceitar, ela não queria saber disso. Vamos trabalhar para você ser menos perfeccionista? Jamais, porque ela queria fazer terapia para performar ainda mais, ela queria ser mais perfeita ainda. Então, enquanto a gente não trabalhou esses padrões de dor, ela não conseguia trabalhar o terceiro momento, que era de acertar, de ficar mais leve. Gente, ela mandou um depoimento para mim, porque eu disse pra ela, bebia, tá? Ela não era muito de festa, tudo, mas ela, pra sair, ela falou assim, não, eu vou virar alcoólatra, porque se eu sair, eu tenho que beber e eu bebo até de cair. E uma vez eu caí, quebrei uma perna, porque eu fiquei muito bêbada. Então, olha a situação. E a outra coisa que eu vou dizer, tá? É um dado, num caso mais grave, que um percentual grande, tá? E eu vou falar. Principalmente com homens, quando o quadro de ansiedade social é muito grande, fobia social muito grande, nas clínicas de alcoolismo, tá? Tem uma pesquisa que mostrou que quase 50% dos alcoólatras graves tinham ansiedade social. Por quê? Eles desenvolviam, porque era a única forma de conseguir viver com tanta dor era bebendo. Isso transformou num quadro de alcoolismo, tá? Comenta aqui, gente,
Se tá ficando claro para vocês até agora, estão entendendo o que que acontece? Pessoal, tem alguma dúvida até agora? Não? Tá, eu vou só pegar uma água aqui para mim, vou reforçar, porque eu não posso ficar falando sem água, eu tô meio com a garganta meia chatinha. E se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês coloquem aí, porque é o momento agora, tá? Que eu vou responder as dúvidas. Então, se tiver, aproveita, consulta gratuita aqui hoje, tá? Um minutinho. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma dúvida, então vamos prosseguir. Pronto. Gente, só antes de a gente prosseguir, para a gente fixar esse conteúdo, escrevam até agora os 3 passos, tá? Primeiro, psicoeducação. Escrevam aí para vocês fixarem, gente. Aproveite esse momento aí de aprendizado, de... Escrevam aí. Primeiro passo, psicoeducação. Segundo passo, reeducação. E terceiro passo, treinamento. Para vocês fixarem aí, para vocês. Pronto, deixa eu ver aqui. Treinamento. Pronto. Então, esses são os 3 passos, gente. Comenta aqui, para quem fez sentido até agora, entender e conhecer esses 3 passos. Ok, né? Muito legal. Então, vamos seguir. E, de novo, reforçando. Por que que a gente precisa aplicar? Porque depois que você tira esses lixos emocionais que você carrega... E o que é lixo emocional, gente? Essas travas que a gente carrega. Porque o nosso problema não é, o meu chefe superior. Não são todas as memórias, tá? São os aprendizados. Aí eu vou explicar para vocês como que é. Porque, assim, existem várias memórias, várias situações que me fizeram sentir incapaz. Então, todas elas geraram um aprendizado. Eu preciso reeducar esse aprendizado. E é claro, quanto mais eu reeduco, mais limpeza eu vou ter. Mas o mais importante é o aprendizado que ficou, não necessariamente todas as memórias, tá? E sim, depois que você limpa, né, esse padrão emocional, você consegue mudar os comportamentos, tá? Então, se você não conseguiu mudar só com a força de vontade até hoje, é porque você não limpou esse padrão emocional. Então, gente, é aqui a resposta. Agora você entendeu tudo. Por quê? Porque eu quero que nesse workshop você saia com a consciência que o problema não é você. E que você não precisa também passar a vida toda sentindo tímido, estranho, insatisfeito com a tua vida, com o seu padrão comportamental. E por isso, né, você precisa entender algumas coisas. Por que que algumas soluções falham ou podem piorar o problema? Aqui, gente, a questão dos remédios, tá? Perceba, não é que eu sou contra, tá? Em algumas situações eu acho que é importante, mas assim, qual que é a função do remédio? Remediar. Se o que me causa medo, causa dor, é uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade,
diante da vida? Tem alguma pílula que vai me fazer eu sentir suficiente diante da vida? Se eu carrego esse aprendizado? Tem uma pílula que vai dar sentido para a vida? Não tem, gente. Então, elas atuam só na reação corporal. Só que, de novo, se tem alguém apontando uma arma para minha cabeça e o meu corpo está tremendo, eu vou tomar alguma coisa só para aliviar meu corpo, sendo que o negócio continua me assustando? Entendem a lógica? Então, assim, o remédio não trata esses padrões emocionais. Então, eles só vão ajudar, talvez, a diminuir o sintoma físico. Mas o sintoma físico só é o resultado dessa equação que eu trouxe para vocês. Tá? Então, por isso, assim, vocês conhecem alguém? Eu, por exemplo, raramente conheço alguém, muito difícil. Alguém que toma remédio e melhora? E para de tomar remédio? Não. Ficam tomando remédio por muito tempo, tentando remediar. Então, remédio sem terapia, tá? É algo que realmente tende a falhar. 9 anos, exatamente. Por quê? Porque só está remediando. Talvez auxilie, mas não tratou a raiz emocional. Força de vontade, frases prontas, livro de autoajuda. Gente, eu adoro isso, tá? Mas, de novo, isso é importante, ajuda. Depois que você limpa esse padrão emocional. Por que eu adianto eu ficar falando, eu sou bom, yes, 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 eu consigo, e chega lá na hora, eu começo a suar. E meu padrão emocional começa a me julgar. Então, é um enfrentamento onde, assim, você fica se rasgando, sabe? Você quer ir, mas tem essa dor, esse padrão emocional que puxa para baixo. Então, isso sozinho também não vai te ajudar. E se você tentou fazer isso até agora e não funcionou, é porque, de novo, você ainda carrega pesos que te puxam e não permitem que você vá só com a força de vontade. Outro ponto, tá? Curso de oratória. Eu atendo muita gente que já fez curso de oratória. E eles me procuram depois que eles fizeram isso. E eles vêm frustrados, porque o curso de oratória, ele vai ensinar técnicas, você falar bem. Mas seu problema não é na comunicação. Meu amigo, perceba. Eu vou dar meu exemplo aqui, tá? Eu até fiz uma mentoria de oratória e tudo, mas eu tenho os vícios de linguagem, eu falo rápido, tenho a língua presa, enfim, barari, barará. Um curso de oratória pode me ajudar a melhorar alguns aspectos. A Lisiane comentando ali. É isso mesmo, gente. Mas, para mim, isso não é um problema. Quero melhorar? Quero. Mas isso não faz eu me sentir inferior, não faz eu me travar ou deixar de comunicar. Então, perceba, quando a pessoa não se aceita, ela não se sente segura como ela é, pode ter um monte de técnica ali, na hora ela nem lembra. Por quê? Porque o que falta para ela é uma segurança emocional. Ela tem medo de falar em público. Não é falta de habilidade na comunicação. Tá entendendo? Porque o curso de oratória não vai resolver isso. O que vai resolver é você tratar as raízes do medo. Dá um joinha aqui se você entendeu também. Teve uma cliente minha que ela falou assim, Elaine, eu fui procurar uma fono. Eu falei, mas você não tem problema de dicção? Ela, mas é que às vezes eu travo na hora de falar. Eu falei, mas amiga, você conversou a consulta toda comigo hoje. Ela assim, realmente, a fono me perguntou se eu tinha algum trauma de infância, alguma coisa. Por quê? O que a fono vai tratar? Chega na hora ali, ela comunica bem, ela só fica ansiosa, né? E a ansiedade faz ela travar. Então, ela tem que tratar a ansiedade. Essa é a questão. Simples assim, mas a maioria das pessoas que sofrem com isso não sabe. Conclusão. Essas soluções, elas acabam falhando porque elas tentam focar só na parte racional, só no sintoma. E esquecem, gente, de olhar para os padrões emocionais, para os nossos traumas, nossas crenças ilimitantes. Sabe as coisas que os aprendizados que a gente vai aprendendo sobre quem eu sou? De novo, imagine só, falar em público, se expor, é você estar muito à vontade com quem você é. Porque aqui, ó, sei lá, tô falando para mais de 30 pessoas. Gente, se eu ficar preocupado
que eles estão achando de mim? Nossa, se meu cabelo tá assim, nossa, se eu falei bem. Se eu ficar me julgando, eu não vou conseguir me expressar. E, de novo, quando a pessoa está presa, ela não tá presa nesses padrões emocionais, projetando no outro, por que ela projeta isso no outro? Porque ela carrega, é o que ela acredita de si. Por mais que ela seja boa, seja competente, ela tem um aprendizado. Então, a pessoa que tem esse medo de julgamento, ela tem um aprendizado que ela não é boa o suficiente. Ela não consegue se sentir boa o suficiente. Aquela síndrome da impostora. Então, o que acontece? Se não tratar isso, vai continuar projetando em qualquer que seja ambiente, no meu superior, seja nos meus relacionamentos, seja no público, em qualquer lugar eu vou projetar os meus medos, as minhas inseguranças. Dá um joinha aqui se você entendeu o que acontece nesse processo. Então, qual que é o segredo, meu amigo? O julgamento do outro, eu não tenho como controlar. Vou contar uma coisa para vocês. Todo mundo está julgando todo mundo, é natural. Quando você olha para uma pessoa, você faz julgamentos, mas isso tem a ver com o seu funcionamento. Você não tem como controlar o funcionamento do outro, nem o seu funcionamento. Sabe o que você pode controlar? Né, controlar é você ficar bem com você. Cara, eu gosto de mim, eu sei o meu valor, eu sei meu esforço. Hoje eu fiz uma apresentação 7. Mas ok, eu vou me esforçar mais, eu não vou me calar. Memórias e aprendizados. Posso explicar assim? Os padrões emocionais, eles são assim. Voltando lá atrás. A cada vez que acontece um impacto negativo, por exemplo, eu vou apresentar na frente de todo mundo e eu começo a ficar vermelha e eles começam a tirar sarro de mim. Isso para mim foi um impacto muito dolorido. Então, não só essa situação, mas quando eu lembro, às vezes, que eu morava lá no sítio, eu era do interior, eu tinha 5 aninhos, e aí era uma pobreza, uma dificuldade, eu me sentia inferior, que eu era menina do interior. Então, todos esses aprendizados de dor que eu tenho, quando eu passo por uma experiência dessa, e a mente, ela associa a vergonha, a humilhação, ela vai reforçando. Tá? Então, esses aprendizados que vão ficando dentro de mim, é como se fosse acumulando, sabe? E aqui, dentro da gente, não tem uma parte, medo de falar em público, vergonha disso, vergonha, tudo vai ficando misturado. É como se eu ficasse inflamado disso tudo. Quando eu chego para me expressar, para me expor no meio dos outros, qualquer coisinha já me dói. Eu fico com medo de acionar essas dores que eu tenho. Tá? Então, esses padrões, essas coisas não resolvidas desde a infância e depois que nos mantém as experiências na vida adulta de dor, de vergonha, de exposição, tudo isso vai ficando internamente dentro de mim, influenciando o meu comportamento. Como eu tenho tudo isso dentro de mim, eu tenho tanto medo de se acontecer de novo, que sabe o que eu faço? Para eu não passar vergonha de novo, para não rirem de mim, para eu não sentir inferior, eu me escondo. Então, se esconder, fugir, não falar em público ou travar, é uma estratégia de defesa. Tô claro, gente? É. Isso. Daí tu me fala assim, não, Elaine, a gente faz... Minha vida foi muito boa, sim, senhor. Nossa, não, eu nunca... Gente, se tem sintoma, tem coisa não resolvida. Talvez você não queira olhar, ou talvez não seja algo muito profundo, mas tem aprendizado de dor, de vergonha, e nem sempre são grandes traumas. Às vezes são coisas que você ouviu e você ficou guardando. Como que a gente sabe que tem coisa não resolvida? Porque o teu comportamento, você está fugindo de algo. Como que a gente descobre isso? Num processo de terapia profundo. E por que eu digo um processo de terapia profundo? Porque mesmo algumas abordagens terapêuticas, eu vou dizer isso porque eu sou psicóloga de formação, tá? Então, tem propriedade para dizer isso, eu já trabalhei com isso há anos. Então, a maioria das terapias vão lá, você conversa, fala como foi a tua semana. Alguns terapeutas que não entendem o caso profundamente digam, não, tá tudo bem, é só você não se preocupar. Cara, a pessoa sabe que não tem que se preocupar.
Mas isso de forma racional não funciona. Então, às vezes essas abordagens, por anos, a pessoa fica lá, entende de forma consciente, fala, tenta mudar o padrão, o comportamento, mas se não fizer essa reeducação emocional profunda, ainda mais no quadro de ansiedade social, que envolve o sintoma físico, não tem uma evolução. Tá? Então, sinto muito, sou psicóloga, gosto de terapia, alguns casos eu indico, acho que o acompanhamento é muito bom, mas para resolver quadros assim, se não trabalhar os padrões emocionais, porque impacta, sabe? São sintomas físicos, a pessoa sente. Então, não dá para dizer assim, só relaxa, esquece. Não, tem que trabalhar esses padrões emocionais. E aí, de novo, né, o funcionamento da mente, gente, é isso mesmo. A nossa mente racional, ela tem um campo muito limitado. Então, existe, como eu disse, as coisas inflamadas, existe um conjunto de coisas dentro da gente, da nossa história, e tudo isso vai influenciando. A gente é quem a gente é hoje, como resultados de aprendizados, de memórias, e o nosso comportamento hoje, a parte consciente de tudo, ela é muito pequena. Tem aí esse percentual de 5%, né? Alguns dizem que é 10%, mas não importa, é um percentual muito pequeno. E por isso que trabalhar só nesse percentualzinho, a ponta do iceberg, é muito difícil para ter uma mudança profunda. Então, eu digo que a reeducação emocional, ela tem que ser profunda nesses padrões emocionais. É por isso que a gente consegue reeducar esses aprendizados mais profundos e a pessoa mudar de dentro para fora. Quem já não disse, eu vou ser diferente, eu vou enfrentar, eu vou lá e chega na hora, o corpo não responde? É isso que acontece. Existem padrões, você racionalmente está lá querendo enfrentar e tem uma criancinha sua assustada, morrendo de dor, morrendo de vergonha. Enquanto você não cuidar dessa criança, ela vai ficar dominando você. O que é essa criança? É uma metáfora para os aprendizados, padrões emocionais que a gente carrega. Uhum. E aí, de novo, tá? É nessa parte inconsciente, poderosa, tá? Gente, a nossa mente é tão poderosa que quando a gente começa a acreditar nas coisas, quem já viu, assim, quem tem um pouco de hipocondria vai saber assim, nossa, eu começo a sentir um formigamento. Eu vou lá e procuro no Google e começo a falar que o formigamento, quando começa a subir para a mão, começa a acelerar o coração começa a acelerar. Sabe o que é isso? A minha mente inconsciente, ela começa a acreditar nisso e o corpo responde. É isso que acontece. Então, isso é um movimento profundo, isso que a gente chama de hipnose, porque é quando a mente acredita, o corpo responde. Isso é muito poderoso, porque isso tanto para o positivo quanto para as crenças negativas. Quando a pessoa acredita que tem perigo ali, que as pessoas vão julgar, que está todo mundo me olhando, todo mundo me criticando, acredita como real e o corpo responde. É isso que acontece. Por quê? Porque na mente, o inconsciente tem esses registros, tá? Então, é justamente isso, tá, gente? Por entender tudo isso, que na minha metodologia terapêutica, a gente acaba tendo resultados tão rápidos. Por quê? Porque primeiro a gente faz uma psicoeducação, entende os padrões emocionais e depois a gente atua diretamente na reeducação desses padrões, desses aprendizados, dessas memórias. Então, não é para eliminar o sintoma, é para tratar a causa, o aprendizado que mantém a pessoa presa nessa defesa, tá? Certo? Podemos prosseguir? E aqui eu tenho alguns depoimentos, sabe? Eu coloquei aqui, mas eu não vou agora na nossa aula. Depois, quem quiser, eu posso colocar no grupo, tá? Tava deixando da Rosa. E esses depoimentos, gente, todos eles mais recentes, depois que comecei a trabalhar, eles falam, olha só, um tratamento divisor de águas aqui, por uma questão de muita timidez, né, insegurança, traumas, também, ó, todos eles timidez excessiva, que é o que a pessoa nomeia, né, ela chama de timidez excessiva, na verdade é ansiedade social, tá? Então, são casos, aí, depoimentos de pessoas que passaram com o tratamento comigo, e assim, como eu sou psicóloga de formação,
é algo assim que dentro da faculdade da psicologia a gente não incentiva muito esse negócio, tudo é sigilo, é privacidade do paciente, mas ainda assim, então não tenho muito o hábito, né, às vezes de pegar depoimentos, mas ainda assim eu tenho muitas avaliações legais no Google, que é bem interessante, quem quiser conhecer mais meu trabalho, tá? Lá no Google tem mais de 200 avaliações positivas, isso é muito legal, porque é o encorajamento, sabe? Ao modelo diferente de terapia, uma terapia com resultados. Eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa focada em resultados. Então, para mim, não basta só o autoconhecimento. Eu gosto de ter uma mudança. E é uma das coisas que eu priorizo quando eu vou procurar um processo terapêutico ou qualquer outro processo. Então, é isso que eu também gosto de entregar nos meus processos terapêuticos. Certo? Podemos prosseguir, pessoal, como estamos? Legal. Vamos lá. Vamos lá. Que agora, para quem chegou até aqui, eu quero fazer uma prática com vocês. Lembra daquele padrão inicial que eu falei que todos nós temos? Vou contar uma coisa para vocês. Todos nós temos padrões iniciais, feridas emocionais. Ponto final. Alguns momentos elas parecem mais, outros menos, mas todos nós tivemos impactos, porque relações humanas envolvem isso. Os nossos pais, por mais perfeitos que sejam, as relações a gente pode ter sentido críticas, dores, cobranças. Então, é normal que todos nós temos. Então, quero fazer uma prática com você, tá? Para já ir ajudando você a trabalhar esses padrões. Certo? Vai ser uma prática, gente. É como se fosse uma meditação guiada, tá? A gente vai fazer uma hipnoterapia guiada. É muito segura, muito simples, tá? Só que eu quero que vocês estejam num lugar confortável, num lugar que vocês possam fechar os olhos e seguir, tá? Todos estão no lugar confortável agora? Conseguem fazer? Sim. É muito simples, tá, gente? Mas é muito poderosa. Sabe por que vai ser muito poderosa? Porque até agora você já passou por as etapas. Você já entendeu um pouco mais da onde que vem a ansiedade, você entendeu os padrões, e de alguma forma é como se você já estivesse se conectando com você e entendendo a partezinha sua. Nossa, realmente na infância eu era assim, eu me sentia assim. Então, quando a gente conduzir, a tua mente vai trazer essa parte que precisa ser cuidada. Certo? Então, eu vou fazer junto com vocês, tá? Vou pedir para vocês adotarem uma postura mais confortável. Inspira pelo nariz. Solta pela boca, bem longo. Mais uma vez, de olhos fechados. Inspira pelo nariz. E solta, bem longo. Não precisa se preocupar em nada. Só em respirar. A cada respiração, você vai relaxando o seu corpo. Vai prestando atenção no seu corpo. Vai sentindo o ar que entra e o ar que sai. Sem fazer força. Sem tentar controlar. Simplesmente respire. E sinta, sabe, o teu corpo. Sinta a presença, o ar entrando e o ar saindo. Você pode permitir que os seus ombros fiquem relaxados, soltos, porque é bom, porque é gostoso. Isso. Solte os ombros e sente o teu corpo ficando mais solto, mais tranquilo. Como se você dissesse para você mesmo, é seguro eu relaxar agora. Nesse momento de olhos fechados, sentindo as pálpebras bem pesadas, bem relaxadas, você se permite imaginar que uma luz suave, acolhedora, vai tocando, iluminando o topo da sua cabeça. E essa luz vai descendo pela testa, pelos olhos, vai soltando qualquer tensão. Percorre todo o seu corpo, dos ombros aos braços, até as pontas dos dedos, descendo pelo tronco, pernas, até os pés.
Imagine a cor dessa luz agora. E sentindo essa luz, eu quero que você se imagine caminhando suavemente por um jardim ou um corredor do tempo. E nesse caminho, você vai indo em direção a uma memória esquecida, uma parte sua que ficou presa no passado, a criança que você foi. Só nesse jardim, nesse lugar, eu quero que você deixe vir agora a sua mente, a sua criança, talvez com 5 ou 7 anos, talvez em casa, na escola. Só olha para ela. Ela tá ali, talvez com medo de errar, com vergonha, acuada, talvez assustada por não saber o que fazer, se sentindo sozinha, eu não sei, mas sua mente sabe. Só deixa ela vir, não tenha medo, só olha para ela. Talvez com medo de ser criticada. Se conecta com ela, olhe para sua criança agora. Observe essa criança, veja como ela está vestida. Onde ela está? Olha o olharzinho dela e veja qual que é a emoção. É medo? É vergonha? Só olha para essa criança, olha com verdade, não fuja dela. E olhando para ela agora, talvez pela primeira vez na vida, tá? Talvez você perceba uma criança acuada, tímida, insegura, eu não sei. Só olhe para ela com amor. Olhe bem nos olhos dessa criança com amor. E você pode dizer mentalmente ou em voz alta também, aproveita para fazer isso, para já ir curando um padrão profundo dentro de você. Diga para ela, eu vejo você. Eu entendo o que você passou. E agora eu estou aqui. Talvez você queira se abraçar. Abrace agora, como se estivesse abraçando aquela criancinha acuada. Abraça aquela criancinha. Diga para ela, eu sinto muito por ter fugido de você. Eu tinha vergonha. Eu tinha raiva de você. Era dolorido olhar para você. Mas agora eu entendo que a sua defesa foi se retrair, foi se calar, se esconder. Mas agora eu tô aqui. Diga para essa criança, você cresceu. Perceba, você é um adulto agora. Mostre para essa criança, mostre como mostrasse você é adulto. Mas mesmo sentindo agora você adulto conversando com essa criança, você consegue perceber que essa criança ainda está dentro de você. Essa criança assustada, ela que muitas das vezes aparece quando você vai falar em público, com medo de julgamento. Quando você está numa reunião, você se sente inferior, acuado. Aquela criança com medo de errar. Essa parte assustada, que apenas quer ser protegida. É essa parte que ainda controla a sua vida. Mas ao invés de você acolher, você julga, você critica. Você não aceita ela. E quanto mais você machuca ela, mais ela fica machucada dentro de você. Então agora, de forma mais gentil, entendendo isso, agora sim, quero que você olhe para essa criança, talvez com as vergonhas dela, com as dores dela, não importa. Pega ela no colo, abraça ela, dá um cheirinho nela, sente o cheirinho dela, aquela criancinha. Diga para ela, agora eu sou adulta.
eu cuido de você. Você está segura comigo. Olhe bem nos olhos dessa criança e diga com verdade: você está segura comigo. O mais importante agora, você não precisa mais se esconder. Fale isso para tua criança. Você não precisa mais se esconder. Eu te aceito exatamente do jeito que você é. Repita isso mais uma vez com verdade, com amor. Eu te aceito exatamente do jeito que você é. Isso. Quando você fala isso, vai percebendo que essa criança vai relaxando, vai ficando mais à vontade. Talvez no seu abraço, no teu colo, essa criança vai ficando mais livre, leve, aquele medo, aquele receio, aquela retração no corpo dela vai sumindo e ela vai sorrindo. Talvez ela até volte a ser espontânea, feliz, querer falar, ser ela mesma. Ela só estava precisando da sua aceitação. E quando você faz isso, você liberta ela. Faça isso. E agora veja, imagine essa criança que está livre agora, imagine que ela vai ficando pequenininha. E você vai colocando no teu coração como fosse um pingentinho, sabe? Coloca ela ali. Ela vai entrando dentro de você como uma luz suave que vai se unindo no teu coração. Sinta ela em paz dentro de você e você se sente inteira. Respira fundo e vai sentindo, sente essa sensação boa, sente essa criança livre dentro de você, sabendo que esse é o primeiro passo para essa reeducação emocional. Essa criancinha como uma sementinha que vai irradiando luz por todo o seu corpo. E respirando fundo, sentindo o teu corpo agora, vai voltando para o momento presente, vai mexendo as suas mãos, isso, movimentando os dedos das suas mãos, respirando, isso, sentindo o teu corpo, sentindo essa leveza, um bem-estar. E quando sentir que é o momento, vai abrindo os seus olhos. Isso, respirando. Isso, vai respirando. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Parabéns. Ótimo. Respirando, abrindo os olhos. Muito bem. Quem for terminando, vai comentando aqui no chat para mim. Como foi essa experiência? Comenta aqui. Quem puder aqui. Comenta aqui comigo, gente. Quero ouvir de vocês. Foi profundo, né, Lucas? É. Gente, conseguiram entender como que tá, como que dentro de vocês os padrões emocionais estão mais vivos que vocês imaginam? É, a gente chora. É, meu amigo, não tem como, entendeu? Como que a nossa criança tá ali? É leve, é gostoso, tá, gente? Então, é um processo bonito, é um processo profundo, mas, olha, acreditem, tá? O que vocês fizeram hoje aqui, sem querer ser prepotente, tá? Mas às vezes tem gente que em meses de terapia não consegue fazer esse processo profundo que a gente fez hoje, tá? Então, assim, isso aqui, gente, só foi um exercício para a gente entender como que as nossas partes internas, como nossos padrões emocionais, como nós guardamos, sabe? Uma criança, às vezes, assustada, machucada, e é ela que, de alguma forma, fica dentro da gente, querendo se proteger. Comenta que quem entendeu agora, diga assim, Elaine, agora eu entendi. Agora eu entendi o que esse negócio de proteção e como que dentro, né? Como que dentro da gente a gente carrega esses padrões emocionais. Comenta aqui quem entendeu, por favor, que eu quero saber. Entendeu? Ótimo.
Muito bem. A gente não só entende, a gente sente, né? Gente, é por isso que eu sou apaixonada, tá? Por essas técnicas, por esses processos terapêuticos, e eles são transformadores, tá? Eu vou seguir em frente agora, tá? Agora vocês estão mais leve, entendido, né? Ó, quero que vocês façam assim, ó, esse exercício, sabe? Abre o corpo assim, ó. Sabe? Como se agora estou me sentindo mais livre. Imagine que essa parte de vocês podem fazer esse exercício, é bem gostoso, tá? Renova essa energia, porque esse exercício terapêutico ele foi muito poderoso, eu tenho certeza. Tá? Então vamos seguindo agora, porque eu quero falar um pouco mais para vocês, sabe como que é isso na prática. E essa questão que eu trouxe aqui é para vocês entenderem o poder da hipnoterapia. Imagine agora, nesses poucos minutinhos, você já conseguiu sentir, né, a profundidade. Imagine um acompanhamento, né, um processo profundo onde a gente vai, de forma individual, reeducar esses padrões emocionais. É muito transformador, não tem como ser diferente, tá? Então, agora, eu gostaria de pedir licença a vocês para eu apresentar, tá? Como que eu organizei tudo isso, como que eu trabalho isso no processo terapêutico, tá? Normalmente, gente, essas explicações eu faço numa sessão de avaliação, tá? Minha consulta, minha consulta é paga, né? Mas hoje eu vou trazer essas explicações aqui para vocês já conhecerem, né? Já que vocês entenderam os passos, eu vou explicar para vocês como é feito isso no método terapêutico. Tranquilo? Pode ser? Quem não tiver interesse de conhecer, pode ficar à vontade, tá? Mas aqui a gente já vai agregar mais conhecimento para vocês também, tá? Então, assim, hoje eu trabalho com um método terapêutico, é um processo de hipnoterapia, mas não é só hipnoterapia, é um método todo para reeducar os padrões emocionais que estão por detrás dessa trava, desse medo de se expor, de todos esses obstáculos, sabe, que bloqueiam a comunicação e a expressão. Então, a gente começa com o processo de psicoeducação que a gente faz numa sessão anterior, e depois a gente faz a hipnoterapia individual. Então, hoje, são 3 sessões, tá? No método que eu trabalho, porque em cada sessão eu vou trabalhar um padrão emocional. O intervalo entre as sessões é mais ou menos 30 dias. Cada sessão tem duração de 1h30, 2 horas, é um processo bem profundo. E a gente dá esse intervalo porque é como se fosse uma cirurgia. Depois que a pessoa passa por isso, é online, tá? No conforto de casa, hoje meus atendimentos são todos online. Depois que a gente faz a reeducação emocional desse padrão, a pessoa tem um tempo para ela ir percebendo essas mudanças. Nesse intervalo, eu passo exercícios, dou acesso para ela ir estudando e trabalhando na prática, né, esse novo padrão. Então, o que acontece? Não é só uma hipnoterapia, é um método todo completo. É para quem quer realmente, eu quero virar essa chave, eu quero não aguento mais esse sofrimento, eu quero me dedicar 100%. Então, tem toda uma metodologia para aplicar, e as hipnoterapias, que são os atendimentos individuais comigo, são 3, uma a cada 30 dias, tá? Então, esse é um dos passos, é um dos entregáveis que tem no meu método. E também, eu libero um acesso ao portal com as aulas, os recursos por 1 ano. O que acontece, gente? Além de você tratar, é importante que você se conheça, você entenda da onde que vem essa ansiedade social, você entenda qual que é o teu sintoma físico, como que isso fez parte da tua história. Então, não é, por exemplo, não imagine que na terapia alguém vai lá e tem uma varinha mágica e tira tudo de você. Não, é você se conhecer e você se libertar. Então, imagine, você numa terapia que você não entende nada que está acontecendo com você, não tem pé nem cabeça, entende? Então, assim, isso não é um processo de reeducação emocional, você precisa entender o seu funcionamento para você aplicar na sua vida. Então, eu tenho um recurso que são aulas específicas para quadro de ansiedade, medo de falar em público, que são 8 módulos específicos para isso, tá? Então, é bem legal também, você vai ter esse recurso para ir se trabalhando. E também os exercícios, né, que eu falei que eu passo exercícios específicos, baseado no caso da pessoa, exercício específico para ela ir trabalhando a autoaceitação e também os sintomas físicos, tá? Vão muito além de tentar pensar positivo, controlar. Existem técnicas que fazem você quebrar o ciclo
do sintoma. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu tenho tremor na mão, e eu fico assim, ai meu Deus do céu, eu vou tomar água agora, eu vou tremer. Ai, eu vou tremer. Ai, eu tô com medo de tremer. No meu cérebro, eu tô ativando o tremor, porque eu tô pensando exatamente naquilo, é como se viesse direto para cá. E sabe o que acontece? Eu começo a tremer justamente a mão. Então, existe é como se fosse um caminho ali do pensamento com o sintoma. Então, a gente precisa dos exercícios corretos para quebrar isso, tá? Então, e a maioria dos exercícios, até de terapêuticos convencionais, não trabalham dessa forma. E é por isso que acabam mantendo ainda mais a pessoa nisso, tá? Então, também, nisso tudo, eu tenho um material específico para falar em público, que é um e-book, é bem legal também para quem quer se desenvolver ainda mais, tá? Então, gente, esse é o método terapêutico que eu trabalho, tá? Até eu coloco aqui uma garantia, que é um passo a passo, tá? Para quem deseja, Elaine, eu quero passar por um processo terapêutico, eu entendi da onde vem essas coisas que eu carrego, eu quero me libertar, tá? Estou apresentando aqui meu método terapêutico. Quem tiver interesse e saber como funciona, para agendar o processo online, tem a Simone que está comigo, ela é minha assistente, ela vai orientar certinho como que faz. Tem a opção de fazer uma primeira consulta. Elaine, eu quero mapear meus padrões emocionais, quero saber da onde que vem, e a partir daí sentir como vai ser o processo terapêutico. A gente pode agendar uma consulta específica para a gente fazer esse mapeamento, tá? Então, essa é a ideia, gente, é um método terapêutico para você avançar, para ter resultados. Tá? É muito diferente de um acompanhamento, uma terapia convencional, que eu costumo dizer, olha, não tem como passar por esse processo terapêutico se não sentir diferença. Não tem como, meu amigo. Porque quando você reeduca esses padrões emocionais, quando você estuda sobre você, quando você aplica os exercícios, naturalmente você vai mudar de dentro para fora. E eu costumo dar essa garantia. Se você aplicar esse método, fazer as 3 sessões, não ter resultado nenhum, eu faço mais sessões, porque eu acredito muito que esse é o caminho, que isso vai trazer uma diferença na vida, tá? E aqui, tá? Como eu falei, quem tiver interesse, ali no WhatsApp, a Simone mesmo vai chamar vocês e explicar, dizer tem a opção de fazer uma consulta anterior, quem quiser conhecer mais o meu processo terapêutico, as soluções que eu entrego, tá? Eu vou deixar ali para vocês ficarem à vontade de conhecer mais, tá? Gente, era isso, tá? Tá ali para vocês. Para finalizar, queria saber de vocês aqui no chat como foi essa nossa aula, como foi esse workshop, essa vivência. Quem aqui aprendeu algo novo? Quem aqui gostaria de comentar como foi? Quem é que está interessado também em prosseguir em fazer o movimento de tratar essas questões emocionais? Só queria ouvir de vocês um feedback aqui antes de finalizar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Bem, então é isso, muito bom. Ah, obrigada. Ah, tá. Os valores, ô Jardênia, a Simone vai chamar vocês, tá? Ela vai falar certinho, porque ela tem que analisar, tem vários processos, a gente vai entender melhor um pouco o teu caso, tá? E indicar o tratamento, tá? Pode ficar tranquila, a gente vai passar aí para vocês. Gente, olha só, era isso. Tens aí, né, um modelo, um passo a passo, tá? Entenda, se você sofre com esses desafios, tem solução. E a solução é isso, esses 3 passos: psicoeducação, reeducação emocional e depois treinamento e aceitação, tá? Se vocês precisarem da minha ajuda para aplicar esse passo a passo, eu vou estar disponível, tá? Agradeço, gostei muito. Se tiverem mais alguma dúvida, lá no meu Instagram, eu também estou falando, estou ajudando mais vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui. Lá no grupo, tá? A Simone vai chamar vocês, vai conversar, quem tiver mais interesse. Eu também vou ficar lá um pouco tirando algumas dúvidas. Certo? Um abraço, obrigada a vocês que participaram, tá? Muito bom. Aqui é o palminhas para vocês. Agradeço muito a atenção e verdadeiramente eu desejo que vocês se reeduquem, libertem dessas travas e vivam essa liberdade interna. Bom, vou finalizar aqui.